E se todo o gelo da Antártida derretesse de repente? Com isso afetaria os oceanos, o clima e a vida humana. Sejam todos bem-vindos ao canal Mistérios Sem Fim, o canal onde exploramos os cenários mais incríveis e assustadores do nosso planeta. Hoje iremos mergulhar em uma hipótese aterrorizante. Prepare-se para uma viagem pelo desconhecido e descubra o impacto dessa catástrofe global. A Antártida, o continente mais frio, seco e ventoso da Terra, guarda uma quantidade absurda de gelo. São cerca de 26,5 milhões de quilômetros cúbicos de gelo, cobrindo uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados. Esse gelo tem um papel fundamental na regulação do clima do planeta, refletindo a luz solar e mantendo as temperaturas globais equilibradas. Mas se de repente todo esse gelo derretesse, como seria o impacto no nível do mar, na vida humana e na geografia mundial? Se esse cenário extremo acontecesse de uma vez só, o mundo mudaria drasticamente. Para começar, os oceanos receberiam uma carga de água doce sem precedentes. O nível do mar subiria cerca de 58 metros, cobrindo grande parte das áreas costeiras e submergindo cidades inteiras. Capitais como Londres, Tóquio, Nova York, Rio de Janeiro e Buenos Aires desapareceriam, assim como países inteiros, incluindo boa parte da Holanda e Bangladesh. Miami, que já sofre com inundações frequentes, seria completamente engolida pelo oceano, assim como toda a Flórida. Mas não seriam apenas as cidades costeiras que sofreriam. Com o aumento do nível do mar, o interior dos continentes também seria afetado. Os rios e lagos seriam alterados, criando novas rotas de água e possivelmente submergindo grandes áreas agrícolas. Isso significaria um impacto catastrófico na produção de alimentos. Países que dependem de plantações em regiões costeiras veriam suas terras férteis virando oceano, causando fome e deslocamento em massa. Além disso, o clima mundial sofreria um colapso. O gelo da Antártida funciona como um gigantesco espelho refletindo a luz solar e ajudando a manter a temperatura global estável. Com todo esse gelo derretido, o planeta absorveria muito mais calor, acelerando ainda mais o aquecimento global. O derretimento liberaria trilhões de toneladas de água doce fria no oceano, perturbando as correntezas oceânicas que regulam o clima do mundo. Isso poderia interromper a corrente do Golfo, responsável por manter a Europa com temperaturas amenas. Sem essa corrente, o continente europeu entraria em uma nova era glacial, com invernos extremos e verões praticamente inexistentes. Outro grande problema seria a liberação de gás metano. Sob as camadas de gelo da Antártida, há enormes reservas de metano congelado, um gás com potencial de aquecimento global 80 vezes maior do que o CO2. Se todo o gelo derretesse, esse metano seria liberado em grandes quantidades na atmosfera, piorando ainda mais o efeito estufa e tornando a Terra ainda mais quente. As espécies animais e vegetais também sofreriam impactos severos. Animais polares como pinguins e focas perderiam seus habitats, entrando em risco de extinção. Algumas das espécies poderiam tentar se adaptar, mas a maioria enfrentaria um declínio drástico na população. A biodiversidade marinha também seria afetada pela mudança na salinidade da água, matando muitos organismos essenciais para a cadeia alimentar oceânica. E quanto aos seres humanos? Milhões de pessoas que vivem em cidades costeiras seriam forçadas a migrar para o interior, criando uma crise humanitária sem precedentes. Países ricos talvez conseguissem realocar parte de sua população, mas países pobres enfrentariam um verdadeiro colapso social. Conflitos por território e recursos seriam inevitáveis, e guerras por água potável e terra fértil poderiam se tornar cada vez mais comuns. As economias mundiais também sofreriam um golpe gigantesco com a destruição de portos e cidades costeiras. O comércio global entraria em um colapso. As seguradoras não conseguiriam cobrir os danos e países que dependem do turismo marítimo ou da pesca entrariam em falência. As infraestruturas das grandes potências seriam severamente afetadas e a recuperação seria praticamente impossível. É claro que esse cenário extremo, o derretimento total da Antártida de uma só vez, não é algo que aconteceria da noite para o dia. O que preocupa os cientistas é que estamos avançando lentamente nessa direção. O aquecimento global está derretendo parte da Antártida a uma velocidade alarmante. Alguns estudos sugerem que, se não reduzirmos as emissões de gases de efeito estufa, parte significativa do gelo antártico pode desaparecer nos próximos séculos, causando um aumento gradual, mas
devastador no nível do mar. E embora hoje seja um deserto congelado, há milhões de anos a Antártida era coberta por florestas tropicais, lagos e rios. Isso porque ela esteve em uma posição diferente do planeta, com um clima muito mais ameno. Cientistas já encontraram fósseis de árvores, folhas e até dinossauros no continente, provando que ele já foi um lugar completamente diferente do que conhecemos hoje. Se todo o gelo derretesse, essas terras antigas poderiam emergir novamente, revelando segredos do passado que ficaram enterrados por milhões de anos. A Antártida tem várias formações rochosas e cadeias montanhosas ocultas, e os cientistas acreditam que podem existir ilhas completamente desconhecidas debaixo da camada de gelo. Algumas poderiam até conter formas de vidas únicas, que evoluíram isoladas durante milênios. E pode parecer estranho, mas o derretimento da Antártida poderia alterar os padrões climáticos globais de forma tão drástica que o Saara, um dos desertos mais áridos do mundo, poderia voltar a ser uma savana verdejante, como já foi no passado. Com o deslocamento das correntes oceânicas e atmosféricas, regiões secas poderiam começar a receber mais chuvas, mudando completamente o ecossistema de lugares que hoje são praticamente inabitáveis. Com o aumento do nível do mar, grandes placas de gelo colapsando nos oceanos poderiam criar tsunamis gigantescos. Essas ondas massivas varreriam cidades costeiras, causando destruição em larga escala. O colapso do gelo também alteraria a estabilidade geológica de certas regiões, aumentando o risco de terremotos e erupções vulcânicas submarinas, desencadeando ainda mais desastres naturais. E com o aumento das temperaturas globais e elevação do nível do mar, algumas áreas do planeta simplesmente não teriam mais condições de sustentar a vida humana. Partes do Sudeste Asiático, como Bangladesh e Vietnã, seriam submersas. Já regiões como o Oriente Médio, em partes da Austrália, enfrentariam um calor tão intenso que a vida ao ar livre se tornaria praticamente impossível. Assim como também muitas cidades brasileiras, especialmente no litoral, seriam engolidas pelo oceano. Estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo e partes de Santa Catarina e Recife teriam vastas áreas submersas. Além disso, a Amazônia também poderia sofrer impactos severos, pois o aumento das temperaturas globais causaria eventos climáticos extremos, colocando em risco a floresta e os rios da região.